Vamos reiniciar agora a sessão de 22 de outubro de 2020, continuação do turno da manhã, das 9 horas. A sessão continuará com o julgamento do processo do item... Ajuda, Fernanda. 230. 230, e ele é repetitivo, vai até o 243. Então, a gente vai julgar o 230, que é paradigma, e o resultado vai se estender até o 243. Tá ótimo, obrigado. Pode começar. Bom, a recorrente é Hapag Lloyd, Brasil Agenciamento Marítimo, e é um caso daquela multa de 5 mil por prestação de informação a destempo. Eu vou ser bem breve, porque é um tema que já está bastante, né, superado e, enfim, bastante maduro na turma. Foi feito o lançamento da multa, a recorrente apresentou impugnação fiscal, que por unanimidade de votos foi negada pela DRJ do Rio de Janeiro, e ela apresentou recurso voluntário, anegando nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, tendo em vista que, teoricamente, no auto de infração faltariam elementos essenciais como embarcação, nome da embarcação, data do registro que foi efetuado, bem como a data de que deveria ter sido realizado, e que teria nulidade da decisão da DRJ diante da falta de fundamentação por ter se baseado em termos genéricos e não enfrentado de forma pontual as questões trazidas em site de impugnação. Fora isso, quanto ao mérito, ela fala da ausência de sujeição pacífica porque a multa não se aplicaria a agente marítimo por falta de previsão legal, que estaria apenas atuando em razão de mandato, algo que eu acho que aqui também não precisamos ir muito a fundo, né? E que a conduta objeto da autuação não se trataria de uma mera retificação de manifesto eletrônico. Portanto, a inaplicação da multa nesses casos, só quando a prestação a destempo é da informação original. Além disso, fala que, na hipótese disso não ser aceito, ela traz a questão da possibilidade de denúncia espontânea e ainda defende o afastamento da multa em função de proporcionalidade e razoabilidade, já que não teve qualquer intuito fraudulento. Esse é o relatório. Com relação à primeira questão do cerceamento de defesa, eu entendo que não deve prosperar, porque ainda que, de fato, o auto não traga na descrição dos fatos as informações com relação ao nome da embarcação, a data que o registro foi feito e a data que ele deveria ser feito, que de fato são questões fundamentais, o que acontece é que o que motivou o lançamento foi uma tentativa de pedido de desbloqueio que o próprio recorrente fez à autoridade e que consta juntado junto ao auto de infração. Então, não dá para dizer que está descontextualizado e que a recorrente não sabia do que se tratava, que se tratou de lançamento que não foi acompanhado por fundamentação. Como vocês podem ver, eu até colacionei o documento e eu sublinhei para vocês. Conforme se verifica, no próprio pedido da recorrente, ela identifica o nome do navio, os dados da escala, a data de atracação, que foi o prazo de prestação de informação, e, inclusive, por meio disso, já fica comprovado que foi intempestivo. Então, existe documento produzido pela própria recorrente contra ela. Então, não dá para falar de falta de fundamentação, ela conhecia desde o início, até antes do procedimento de fiscalização, qual era a razão para a autuação. E aí também trago uma segunda tela do manifesto, que demonstra ali a questão da escala e que a informação de fato foi intempestiva, de acordo com a regra legal. Com relação à nulidade por falta de fundamentação do despacho decisório da DRJ, conquistando aos autos, entendo que, de fato, a decisão foi genérica e não adentra nos argumentos de mérito trazidos pela recorrente, sequer possuindo ementa, o que não deveria ocorrer. É um caso daquela mesma turma que a gente sempre pega algumas questões aqui, que até a gente discutiu bastante na sessão do mês passado. Entretanto, considerando que os argumentos trazidos pela recorrente e que não foram pontualmente refutados pela DRJ não são, de fato, autônomos e ou poderiam modificar o resultado da decisão, entendo que a questão deve ser superada.
esse é o posicionamento majoritário das turmas da terceira sessão, que entendem que, diante do não enfrentamento individualizado de todos os argumentos trazidos pela parte, a questão de eventual nulidade poderá ser superada quando constatado que o ponto omitido não se trata de argumento autônomo e que teria potencial de modificar o curso do processo. Aí eu trago algumas jurisprudências nesse sentido e, portanto, eu ultrapasso as questões de nulidade, podendo ir direto para o mérito. Alguém discorda disso? Esse é o único ponto, digamos assim, minimamente discutível, fora daquilo que a gente já está acostumado a julgar nesses casos padrão. Aí, com relação ao mérito, eu simplesmente enfrento o fato de que a questão da sujeição passiva, ela não é válida, inclusive porque todos os extratos de manifesto aparece a própria agência de navegação como responsável pela prestação de informação, trago até um extrato de tela, e uso, enfim, a tese que nós estamos acostumados aqui com relação à possibilidade, né, de sujeição de multa à agência marítima dentro dessas prerrogativas de atuação que ela tem. Com relação à questão de retificação do manifesto, possibilidade de aplicação de multa por questão de razoabilidade, eu também entendo que não é o caso, porque eu deixei demonstrado, e ficou demonstrado pelos documentos, que não foi retificação. Foi prestação a destempo, que fez com que o sistema ficasse bloqueado, e depois ele pedisse para retificar uma informação que inicialmente já tinha sido prestada a destempo, por isso o bloqueio do programa, e inclusive o pedido de a petição que eu tinha juntado no início do voto. Denúncia espontânea, também acho que não cabe, né, que é o entendimento da turma, amparado por entendimento do STF, de súmula CARF 49, e questão à razoabilidade e proporcionalidade, também entendo que não se aplica. É um processo que eu acho que não merece mais discussão, tendo em vista a jurisprudência da turma ser bastante pacífica nesse sentido. Estou à disposição se vocês quiserem algum esclarecimento, mas seria isso. Então, eu voto por conhecer o recurso e negar provimento. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Continuamos com a conselheira Fernanda. Próximo item da pauta. A doutora Fernanda já falou que se estende e tal. Item 244. PENAM, é isso? Isso. PENAM Serviços? Eu botei como 231, mas é 244. É porque quando eu copiei da pasta do mês passado para essa, para facilitar vocês, eu coloquei como se fosse o processo imediato ao que a gente acabou de julgar, mas o número ali está errado. Mas o voto já está na pasta. Ok. Aqui, mesma questão, multa de 5 mil por apresentação de informação a destempo, mesma argumentação de legitimidade passiva de agência marítima, e existe só uma questão aqui, deixa eu trazer que aqui a DRJ Recife, que julgou a impugnação e negou provimento. Ela traz como, no recurso voluntário, ela traz como argumento nulidade por ilegitimidade pacífica, a impossibilidade de aplicação de multa diante de... aqui tem uma questão interessante. Possibilidade de nulidade do auto de infração em razão de legitimidade passiva da recorrente, ok, já superamos. Impossibilidade da aplicação de multa diante de obstáculos impostos pela própria administração pública. Questão da denúncia espontânea, que também a gente entende que não, e a multa por questão de razoabilidade, proporcionalidade também ser afastada. Também já julgamos. Então, em relação ao anterior, a única diferença é esse ponto 2. Então, se vocês me permitem, eu vou direto ao ponto 2. Que está na página 6, no final da página 6. No mérito, defende o recorrente a impossibilidade de aplicação de multa diante do fato de que o cumprimento da obrigação se deu por obstáculos impostos pela própria administração pública. Aqui, diferentemente do primeiro caso, que era clássico de das escalas para importação, aqui é um caso de exportação. Se eu não me engano, o Carlos trouxe um muito parecido no mês passado. E aí o que ele fala é o seguinte, que a instrução normativa, ela fornece prazos diferentes para o exportador e para o agente marítimo, ou quem estiver fazendo, às vezes, de informação de manifesto no sistema, para colocarem as informações.
mas que o agente marítimo dependeria de informação prestada pelo exportador. E o fato do exportador ter um prazo maior do que ele faria com que fosse inviável o cumprimento da obrigação por ele, né? Ora, entendo que não existe razão recorrente, seja por razões normativas, seja por razões de fato. Isso porque a recorrente sustenta que o prazo para emissão do DDE, né, despacho de exportação, pelo exportador seria sempre superior ao prazo de registro dos dados do transportador, o que implicaria na impossibilidade de cumprimento da obrigação. Ele fala que o prazo dele é 7 dias, do prazo do exportador seria até 10. Primeiramente, deve-se ressaltar que os prazos diferentes se devem ao fato de que as obrigações do exportador e do transportador serem, de fato, diferentes. Ademais, considerando que o despacho aduaneiro de exportação se inicia com a declaração do exportador, não poderia o transportador registrar os dados antes disso. Então, aqui é importante, na minha visão, esses prazos não começam a contar do mesmo prazo, como quer crer, né, o recorrente. Além disso, ao avaliar as normas citadas, verifica-se que o prazo prolongado concedido ao exportador é válido apenas em casos muito específicos, os quais, pela análise dos documentos disponibilizados, não parecem se amoldar aos casos dos autos. Em razão disso, entendo que também não prospera o pedido da recorrente para aplicação da norma em destaque em razão de retroatividade benigna. De acordo com a redação da Instrução Normativa 1906 de 2010, a redação dada pela 1906 de 2010, a Instrução Normativa 28 de 94, a previsão do registro após o embarque se aplica apenas em situações especiais. E aí eu ressalto quais elas são, mas nunca são situações de comércio habitual, né? São aquelas questões de consumo a bordo e outras questões muito específicas, lubrificante, etc., combustível, né? Enfim. Não bastasse isso, avaliando o histórico dos despachos de exportação obtidos junto ao Siscomex e trazidos aos autos nas folhas 332 a 385, verifica-se que as informações do transportador foram apresentadas pela recorrente, em todos os casos, dias após a emissão da DDE pelo exportador, o que afasta a validade dos argumentos acima iniciado. Da mesma forma, analisando a planilha elaborada pela fiscalização às folhas 14 a 25, que serviu de base para o lançamento, a qual discrimina a quantidade de dias em atraso da prestação das informações pela recorrente, verifica-se que em absolutamente todos os casos, o atraso da prestação das informações supera, e muito, a diferença de 3 dias alegada pela recorrente, né, os 3 dias entre os 7 dias do prazo, que seria dela por lei, e os 10 dias, que seria do exportador para a emissão do DDE. Em verdade, a maior parte dos atrasos é superior a 11 dias da data da embarcação, existindo casos com até 143 dias de atraso, restando evidenciada a responsabilidade da recorrente nos fatos que ensejaram a aplicação da multa. Assim, entendo que a decisão de piso deve ser mantida. E aí, também não acho que teve ofensa a princípio de razoabilidade e proporcionalidade pela imposição de multa, e denúncia espontânea a gente também reconhece que não é o caso. Então, nesse sentido, eu voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Próximo item da pauta, item 245 e 246, Meridian, Agência Marítima, Dr. Carlos Pantaroli. São iguais os processos? Os dois processos são iguais, e a questão de fundo aí é idêntica, é atraso na prestação de dados do DDE. A diferença, que eu já vou partir direto para o resultado aqui, é que a ciência do auto de infração se deu 5 anos após 5 anos das datas dos embarques, do fim do prazo para cumprimento da obrigação. Então, eu entendo que o termo de início para contagem do prazo decadencial no caso de infrações e penalidades aduaneiras é o do artigo 139 do Decreto-Lei 137, que é de 5 anos a contar da infração.
Por isso que nos dois casos eu estou dando provimento ao recurso, reconhecendo a decadência do direito de lançar essas multas. Alguém diverge? O conselheiro Luiz Felipe e em seguida o conselheiro Ronaldo. Eu não vi na pasta o voto. Não, é isso aí. Mas eu voto com o relator assim mesmo. Eu também voto com o relator, mas... Eu também não achei não, mas também voto com o relator. Porque você falou aí, eu entendi, Carlos, mas... Vou colocar lá para qualquer dúvida. É o final 43 e final 00. Um instantinho. Acho que agora foi. Tá lento aqui. A rede tá lenta hoje, né? Tá. Pegou. Minha internet até que tá boa hoje, tá rapidinho, tá carregando bem rápido. E o meu aqui tá bem lento, aí processo. Tá bem devagar. O meu tá rapidão. Tá aí na pasta, se quiser conferir a questão de datas e tudo. Luiz Felipe, Ronaldo, você já consegue ver, já consegue acessar o processo? Já consegui ver e já dei uma conferida aqui nas datas. Acompanho, presidente. Ok. Então, alguém diverge do voto do relator? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Esse resultado é para os itens 245 e 246 da pauta. Vou pedir a Patrícia para a gentileza de encerrar a gravação. Nós finalizamos o turno da manhã. Ok, presidente. Leonardo também. Gravação interrompida.